Em qualquer horário que você esteja nos assistindo, esse é o podcast do Instituto Wesleyano de Educação. Ele é produzido pela Secretaria-Geral de Educação Cristã da Igreja Metodista Wesleyana. Toda segunda-feira, um podcast. Eu, pastor Coutinho, pastor Eli, estamos no podcast de teologia. E o pastor Newton Júnior e o aspirante Isaac estão no podcast de formação ministerial. Se inscreva no nosso canal, comente, deixa aí uma sugestão para os novos temas. Pastor Eli, que está comigo aqui, meu companheiro, meu parceiro, ele é o homem da teologia, eu sou o pastor, ele é o homem da teologia. Pastor Eli Bastos, cumprimento pessoal. Graças a paz, amados. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo. Hoje, aqui de um modo especial, eu e o pastor Coutinho, a gente vai crescendo aqui e eu espero que isso abençoe a tua vida. Vai ser algo especial, algo bacana. Hoje nós vamos falar sobre morte. Pastor Eli, a morte. E ela é inevitável, né? Todos nós sabemos que um dia, ou se o Senhor Jesus vier nos arrebatar, ou então através da morte física, né? Todos nós passaremos por esse momento da nossa vida. É algo que a gente não gosta muito de pensar. E é interessante que o bispo Elisiário, ele disse que ele tira sempre um tempo para pensar no céu. Eu acho que talvez seja uma maneira da gente amenizar essa questão da morte, né? Porque a gente em Cristo, a gente tem esperança que ele trouxe luz e vida e imortalidade mediante o Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 1,10, né? Em Cristo nós temos a esperança porque Cristo venceu a morte. Graças a Deus. E passamos por esses dias aí, de Páscoa, e que para nós trabalha muito a ideia da morte e a ressurreição de Cristo. E a morte, como você disse, é uma questão universal, vamos dizer assim, todos experimentam ela de uma forma ou de outra, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem como vencer a morte. E isso daí para mim, a mensagem central do Evangelho, que é vencer a morte. Afinal de contas, entendemos morte como questões de pecado, e, enfim, e a gente vai falar entrar um pouquinho, isso daí. Né? Mas o que é bacana, e eu gosto de pensar, é que quando o homem sem Cristo, ele tem uma finitude, né? Ele olha, ele não tem uma perspectiva muito longa, ele não consegue projetar muito mais além, porque o máximo que ele pode projetar é até o final de sua vida, e ali encerra. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, ele consegue projetar além desta morte, dessa sentença, exatamente por conta da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele tem a chave da vitória morte, sobre a morte e do inferno, Apocalipse 1:8, né? E para a gente começar aqui, eu queria contar, eu sempre conto essa história, pastor Eli. A minha igreja já está cansada de ouvir essa história, mas eu gosto muito, é de uma história do D.L. Moody, está no livro John Haggai, chamado Como Vencer o Medo. Diz o seguinte, que ele pregou, né? Ele é o D.L. Moody, um evangelista americano, século XIX, Chicago, um pregador, arminiano, né? Glória a Deus por isso. E ele pregou certa vez e ele falou sobre a morte. E aí, no final do culto, né, uma senhora chegou para ele e perguntou: pastor, o senhor tem medo da morte? E ela, esperando que ele ia dizer assim, não, eu não tenho medo da morte, não. E ele disse, eu morro de medo da morte. E ela, mas como que o senhor, pastor, o senhor é um evangelista famoso, como que o senhor tem medo da morte? E aí essa frase, pastor Eli, eu achei assim, maravilhosa, e isso tem na minha vida. Ele disse assim, olha, nesse primeiro momento, nesse momento da minha vida, Deus está me dando graça para viver. Legal, né? Legal, legal. E aí ele disse, quando chegar o tempo da minha morte, Deus vai me dar graça
para morrer. E aí os historiadores dizem que quando ele estava na sua cama, à beira da morte, ele teve uma visão. E ele teria dito: a terra está passando, né? O céu está se abrindo, vou receber a minha coroação. Então, eu acho muito interessante de nós termos graça para viver. Isso é interessante porque tira aquela questão da gente achar, não, eu sou cristão, eu não tenho que ter medo da morte. Não, a gente tem medo. É natural ter medo da morte. Sim. Porque nós fomos criados para a vida. É natural ter medo. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. É natural ter medo. Eu tenho um problema com um tipo de pregação de fé que isenta as pessoas do medo. Eu tenho dificuldade de compreender isso, porque ter medo é humano. Ter medo é uma questão, é uma condição humana. A gente tem medo das coisas. E ter medo não é sinônimo de falta de fé. De jeito nenhum. A falta quem de nós aí, você que está em casa, você não tem medo de... Se você tem um filho que está na faculdade, você não tem medo que o seu filho vá para a faculdade e tenha um problema de violência no trânsito ou em qualquer outro lugar? Claro que nós temos. E em nenhum momento isso falta fé no nosso coração. Sim, lógico. Então é a mesma questão quanto à morte. Talvez seja essa a ideia que Moody quis colocar, né? Não, tenho medo sim. Porém, a graça que é sobre a minha vida me faz viver. Ele enfatiza, ou seja, não é natural eu tendo essa graça para viver, ficar pensando em morte, porque não é natural alguém, por exemplo, querer morrer. Eu tenho um amigo que ele ama o céu, ele disse: eu quero ir logo, eu estou com expectativa, é a pessoa que eu conheço que mais ama a possibilidade de ir para o céu logo. Mas eu falei para ele: olha, não é natural um homem que foi criado para a vida, por isso que a gente vai entendendo Jesus. Quando ele disse assim, ele ora no Getsemane: Pai, se possível fora, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Porque Jesus, um homem sem pecado, criado, né? Não criado, mas para a vida, um homem que deseja a vida e passar por aquele momento de morte, né? Que não é natural. Mas aí ele foi obediente ao Pai, né? Até a morte e morte de cruz, né? Ele disse: está consumado, glória a Deus por isso. Mas não é natural para um homem ou uma mulher desejar a morte, não é verdade? Não, nós desejamos a vida. Eu sou um apaixonado pela vida. Eu sou apaixonado pela vida. Que Deus não dê graça, né, para chegar o momento, né? Eu amo tanto viver, mas amo tanto que eu quero desfrutar todos os segundos, todos os milésimos de segundos daquilo que Deus me deu como vida. E eu acho a maior graça que Ele poderia me oferecer foi a existência, eu ser criado, ser formado, ter sido soprado sobre a minha vida e me deu vida. E eu quero viver. Eu quero viver de forma eterna. Por isso Cristo falou: vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, uma vida longa. E com abundância. Com abundância, muita vida. Muita. Desejo pela vida. Isso. Por isso, quando fala morte, lógico que vem o medo. E esse medo só é vencido pela fé, compreendendo exatamente aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, vencer a morte. Então, pela fé, eu vivo na esperança de que a morte não tem mais uma sentença final sobre a minha vida, ela não tem um término sobre a minha vida. Então aí eu digo, como o apóstolo Paulo, eu desdenho dela e falo assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? É mais ou menos como eu gosto de dizer: morte, perdeu, mané. Na cruz do Calvário, você perdeu toda a sua força. E ele chama a morte de inimigo, né? O último inimigo. O último inimigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do pecado, né? A morte acontece por causa do pecado, é consequência da entrada no pecado do mundo, né? Pecado de Adão. E todos nós passaremos, né? Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Adão, lá em Gênesis 2, de 15 a 17, ele foi advertido, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Então o pecado, a morte é consequência do pecado que entrou no mundo. Eu gosto muito, pastor Coutinho, de pensar a morte como pecado. Aliás, e aí me permita dizer uma coisa bem particular aqui de entendimento. Se você em casa estiver entendendo de outra forma, eu respeito, sem problema nenhum. Mas eu gosto sempre de entender as coisas de uma forma integral. Eu não gosto de departamentalizar. Departamentalizar. É o que eu mais ou menos vou fazer a nível para a gente estudar apenas, mas a gente sabe que é indissociável. Né? Exatamente. Então, desassociar pecado de morte não tem como. E também, ou morte de pecado, na minha cabeça não funciona. Uma vez vencido um pecado, uma vez também vencido a morte. Então, pecado para mim é morte, morte para mim é pecado. Isso porque quando Deus cria o ser humano, certamente o desejo de Deus é criar o ser humano e viver com o ser humano pela eternidade. Mas há a desobediência, há o pecado, e com o pecado entra a morte. E por isso, Deus, na sua infinita misericórdia e na sua eternidade, já imagina assim, bom, eu tenho que criar esse ser humano e esse ser humano vai fazer besteira e eu já vou oferecer para ele um plano de salvação, de resolver o problema da morte. Fazer uma pergunta que para mim está bem resolvida, mas eu acho interessante a gente poder... alguns grupos teológicos afirmam um pelagianismo, né? Ou seja, Pelágio não cria no pecado original. Ou seja, ele até cria que aconteceu, mas que isso não passou, né? De Adão para a posteridade, como nós cremos, e Paulo fala claramente em Romanos 5, né? O Wesley cria no pecado original. Sim. O que você tem a dizer para esse grupo que não crê no pecado original e a morte passando para todos? Olha, eu me espanto, sinceramente, com alguns que, se dizendo wesleyanos, não entende e não compreende o pecado original ou não aceita o pecado original. Eu sou uma experiência, eu não vou dizer onde, mas eu fazendo uma pós-graduação, eu tive uma experiência interessante de um professor e ele escreveu a palavra pecado e pecado original e diz assim, nós temos que acabar com isso daqui. E aí ele foi falando, a gente precisa vencer isso daqui. Para a gente seguir, a gente precisa construir tudo novo, tudo de novo. A gente precisa construir uma teologia completamente nova. E nessa... Professor de teologia? De teologia, eu não vou denunciar aqui qual a pós-graduação, senão alguém vai fazer uma ponte. Mas era uma pós-graduação de teologia. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que precisava ser avançado e avançar para um novo tempo, retirando dos fundamentos da coluna da nossa soteriologia, que é pecado original. Que é o que a teologia liberal faz, né? Exatamente, exatamente. Embora ele não se advogava nenhum defensor da teologia liberal, não. Mas ele dizendo que precisava tirar essa... Mas se você desconstruir o pecado original, né, como é que fica? Aí é por obras? A gente destrói completamente toda a nossa soteriologia. E a cruz, entra onde aí? Algo simbólico? Nossa cristologia também. Teria que ser feito, como o apóstolo Paulo disse, um outro evangelho. E aí é um outro evangelho. Então, eu digo, meu camarada, não dá para a gente seguir, né? Então, o pecado original, ele tem um fundamento, uma importância fundamental para a nossa soteriologia. Ou seja, deixa eu falar para o pessoal de casa. Bom, soteriologia é a doutrina da salvação, ok, gente? O que a gente estuda dentro da teologia sistemática, há um ramo chamado soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, estuda os aspectos da salvação do homem. E pecado original é um dos marcos, né, fundamentais, é o pecado de Adão, da soteriologia, que é o pecado de Adão, o pecado original. Muitas pessoas... aliás, às vezes eu tenho palestra com adolescentes e os adolescentes perguntam, piercing é pecado? Né? Tatuagem é pecado? É aquela coisa assim, isso é sempre
muito difícil de ser respondido, porque tem um monte de contexto por trás, aí a pessoa logo vai falar, lá naquela cultura tal, eles usam piercing, então lá não é pecado, aqui não é pecado, então começa a relativizar pecado, então a questão comportamental é muito relativa e é difícil, porém tem uma coisa que não é negociável, é o pecado original, então temos que chamar ele de pecado fundante, original, que ocasionou toda a destruição da humanidade. Então, só para concluir isso daqui, se Adão, ele recebe uma ordem, Adão, juntamente com sua esposa, e Eva, ele recebe uma ordem de não comer do fruto, e ainda assim eles desobedecem essa ordem, nós chamamos essa desobediência original de pecado. E tem um detalhe interessante nisso, é que Adão gera filhos. Adão gera filhos à sua semelhança. Assim como nós hoje continuamos gerando filhos à nossa semelhança. Adão gerou filhos depois de ter cometido o pecado. Então Adão gerou filhos sendo um pecador. Filho de peixe, peixinho é. Filho de pecador, pecador é. Então todos nós estamos debaixo dessa sentença de um pecado que chamamos de um pecado original. E aí entra, eu sei que você não gosta de compartilhar, né? A morte é indivisível, mas a gente pode, a nível aqui de estudar, né? Falar da morte física, que entrou por causa do pecado, a morte espiritual, que ela passou de Adão, a morte, né, que Adão caiu, Adão e Eva, passou para todos os homens, né? E é a depravação total que os reformados dizem. Wesley cria nessa, o homem está morto em delitos e pecados. Sim. Né? Então todo homem sem Cristo, e eu falo homem aqui no genérico, né, homem e mulher, sem Cristo está morto em delito e pecado. E essa morte espiritual que nós vencemos em Cristo, né? É porque, como eu falei, essa questão de ser separado, quando falamos morte, e a Bíblia trata a vitória sobre a morte em Cristo Jesus, ela está falando sobre a antítese da vida. Então, o que é vida? Quando Jesus Cristo disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele estava falando existência na totalidade. Ele está dizendo, olha, eu vim para que você tenha uma existência total. E essa existência é plena, total, pura, linda, santa e maravilhosa. Em todas as áreas. Defeitos. Em todas as áreas. Em todas as áreas, sem defeitos. A morte é o contrário disso. A morte é uma existência cheia de defeitos, cheia de dores, cheia de sofrimentos, cheia de raiva, de amarguras, de ódio. Então, quando Cristo nos oferece a possibilidade de viver uma vida, é uma vitória sobre esta morte, essa morte que traz a você a corrupção, a dor, o ódio, a raiva. Essa é uma ideia que tem lá no pecado original, que quando o homem experimenta do fruto que entendemos ser do fruto proibido, ele morre. Ele está morto, porque ele passa a viver uma existência de dores, de sofrimento. E eu não posso chamar isso de vida. Eu tenho que chamar isso no mínimo, de mediocridade de vida. Pois a vida plena só se dá em Cristo de Jesus. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Né? Porque só existem dois caminhos, não é isso? Nós entendemos, né? Ou a pessoa vai desfrutar da presença de Deus, né? No céu, nós cremos nisso, né? Sim. Ou o ser humano vai para o lugar que Jesus chama de inferno, um lugar de tormento, que Lucas 16 fala sobre isso, né? Onde ele vai ser banido da presença de Deus, não é? Vamos poder colocar assim, né?
Eu costumo dizer que o melhor do céu é a presença de Deus. O pessoal fica muito focado nas ruas de ouros, né? Mas é a presença de Deus. E o pior do inferno é a ausência de Deus. Né? E a pessoa não quer Deus aqui. Né? Já uma vez me perguntaram, é até bom, eu quero te fazer essa pergunta também. Me perguntaram o seguinte: existem pessoas irrecuperáveis? E eu disse, olha, o inferno é a resposta a essa pergunta. Não existe pessoas que irão para o inferno? Né? Até o aniquilacionista, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele diz, bom, morreu, quem está destinado ao inferno vai ser aniquilado, né? Porque o inferno será lançado no lago que arde fogo e enxofre, e ele será aniquilado, né? Mas nós não cremos nisso, né? Nós cremos que o inferno é um banimento da presença de Deus em eternidade. Você crê assim também? Sim, eu acho que Bom, a outra coisa é a pessoa irrecuperável. Se você também não crê, você está fora daqui. Claro. Essa questão da pessoa irrecuperável, eu não consigo compreender essa impossibilidade de recuperar alguém enquanto vida, enquanto está vivendo. Sim. Mas existirão pessoas que elas não irão querer, né? Talvez seria mais nesse sentido, né? Mas elas não desejarão. Né? Mas o objeto da pergunta é se a não possibilidade da recuperação. Não, a possibilidade da recuperação está sempre. Sim, se a pessoa vai sempre desejar ou não, ou se ela vai responder ou não, aí já estamos em outro aspecto. Seria, sim. Mas a pergunta é, existem pessoas irrecuperáveis? Não, claro que não. Nós entendemos e somos otimistas sobre a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então há um otimismo. Não há pecado que não possa ser sobre ele manifestado uma graça tão grande, tão tremenda, que não possa ser modificado o quadro. Por isso não compreendemos que alguém está predestinado ao inferno e não há como modificar essa reta. Quando eu disse isso, é verdade, você está certo. Eu concordo com você. Né? Não no sentido do eleito para o inferno, não nesse sentido eu não creio. Né? Não, mas foi bom você ter me falado aqui, ter falado, porque me ajudou até na formulação correta dessa questão. Existe a pessoa irrecuperável? Não existe, enquanto vida. Sim. Agora, após morte, segue-se o juízo. Você Agora, lê o texto, existem pessoas que não desejarão ser recuperadas. Infelizmente. A verdade é essa, né? E por isso a responsabilidade sobre ela. Esse não desejar é uma responsabilidade pessoal. E é tão pessoal porque a pessoa pode ir diante do trono de Deus e poder dizer assim, não, mas o Senhor me criou para cá, o Senhor não foi justo, já me criou para a perdição. Eu já fui eleito para ser perdido, então que justiça tem, né? Eu não quero entrar nessa seara, senão eu vou machucar muitos corações aí com posicionamento. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é nos dar vida eterna e nós cremos nisso, né? É verdade. Cremos por isso que eu falei sobre o otimismo da graça. Eu sou sempre otimista. Eu não consigo olhar para nenhum ser humano. Eu não vejo a impossibilidade da mudança do quadro. Por mais pecador que o homem seja, por mais terrível, por mais aparência terrível que ele possa demonstrar nos seus atos, ações, pela graça de Cristo nós olhamos e falamos assim, há possibilidade de mudança, uma vez que Cristo morreu por todos. Nós logo entendemos que a graça ela pode ser resistida. Por isso que nós vemos a questão do inferno, né? Pessoas que irão resistir à graça, não desejarão estar com o Senhor, né? Sim, isso entra no aspecto da liberdade e responsabilidade. Isso. Né? O homem tem a liberdade e ele tem a responsabilidade sobre ele. Aí trabalharemos aquela ideia da graça preveniente, que a gente vai fazer um podcast sobre graça isso. Preveniente, vai ser legal. Eu queria que a gente pudesse entrar num texto que eu acho muito interessante, quando a gente fala de morte, é um texto que me vem à mente, que é Lucas 16.
Né? Parábola, eu não creio que é parábola não, tá? Os estudiosos afirmam que não é parábola, apesar de ele estar na epígrafe de alguns textos, de algumas bíblias, né? A parábola do rico e Lázaro. Muitos estudiosos dizem que não é uma parábola, até porque aqui ele cita o nome de uma pessoa, né? Vamos trabalhar como um texto, eu não né? aprendo muito a essa... Mas aqui é uma verdade que a gente pode... Isso aí, eu entendo isso. A verdade contida do texto. Havia aí um certo homem rico, verso 19, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, né? Ele se alimentava do bom e do melhor. Vamos tentar aqui, né, a gente fazer uma paráfrase aqui do texto, né? E aí morre o mendigo, Lázaro, né? E ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu também o rico e foi sepultado. Eu gosto até de dizer que é o ex-rico. O ex-rico. O ex-rico, né? No inferno, olha aqui que a gente aprende aqui. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua. Olha o que ele diz: estou atormentado nesta chama. Aqui é a figura de uma pessoa consciente. Né? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Nós não vamos entrar naquela questão do abismo e depois Jesus levar, né, para o cativeiro, para o céu. Não vamos entrar nesse mérito aqui, que não vai dar tempo. Não, nós vamos parar aqui e ficar, né? E aí, o verso 27, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí respondeu Abraão, olha a consciência lá: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A gente aprende aqui que há uma vida após morte. Sim. Por isso que é muito importante, né, pastor Eli, a gente vai depois falar aí num outro podcast sobre a importância de crer nas Escrituras como infalível, inerrante palavra de Deus. Sim, sim. Porque quando você começa a mexer nas Escrituras, achar que não é bem assim, você vai mexendo também em todas as doutrinas, né? Sim. Então aqui é claro que há uma vida pós-morte. O mendigo morre, Lázaro morre, né? E cada um aqui está numa dimensão, de certa forma, num lugar diferente, né? E um é abençoado e o outro está em tormento, sofrendo, né? E aí a gente aprende que todos passarão pelo processo da morte. E esse aí eu queria também conversar contigo, que esse texto de Lucas 16 combate algumas ideias erradas a respeito da morte. Primeiro é o sono da alma, né? Dizem que as pessoas estarão em estado de suspensão das suas consciências, literalmente dormindo, e só vão acordar na hora do juízo final, né? Onde elas serão julgadas e despertadas e julgadas, né? Mas aqui, nesse texto de Lucas 16, a gente aprende que há uma consciência pós-morte. Né? Eu acho interessante aí, né? Seja na atividade de descanso do ex-mendigo e seja aí a agonia do ex-rico, que está em tormento, sofrendo, né? Esse texto ele é interessante, que ele tem uma escatologia de uma cultura judaica naquele momento, e a compreensão do pós-morte era de que havia um lugar e esse lugar era separado por um abismo e havia comunicação entre um e outro, ou seja, entre um lado e o outro. Pelo menos de longe, né? Pelo menos de longe, mas havia algum relacionamento, uma comunicação.
Esse é o entendimento daquele momento. Daquele momento. Da ideia judaica de morte. É lógico que a gente tem todos os ensinos depois do Novo Testamento que compreendemos o céu e o inferno de forma distinta, de forma diferente. Então, não podemos olhar isso como uma literalidade para dizer assim, não, é assim, né? Mas alguns princípios estão ali que são fundamentais. E um dos princípios é esse que você está tocando, que é a questão da consciência e a questão da existência. Duas questões. Primeiro, o sono da alma tira a questão da consciência. Então, entendemos que aí há um equívoco. E a ideia de se aniquilar tira a questão da existência. Porque eu acho equivocado entender morte como aniquilação da existência. Morte, como eu falei, morte é pecado. Não é uma questão existencial apenas. Senão a gente partiria por um existencialismo filosófico. O cristianismo não é essa corrente filosófica. E todo homem é eterno, né? Todo homem é eterno, nesse sentido. Eterno, não, melhor dizendo, todo homem existe para sempre. Não existe eterno, para porque sempre. eterno da Isso. ideia de... Ok. Ele vai passar pela essa questão da eternidade. Exatamente. Né? Ele vive para sempre. Melhor dizendo, vive para sempre não. Ele existe para Ele sempre. vive. Uma vez criado, a sua existência é para sempre. Então, eu não consigo compreender o sono da alma, nem a questão da aniquilação, por dois princípios básicos. Primeiro, o sono da alma, eu encontro um problema na consciência. Ou seja, se é um sono inconsciente. Então, não tem consciência. Bom, o texto que você leu... O princípio da consciência está aqui. Exatamente. Uma outra questão da aniquilação é uma questão de não existência. E não existência, para mim, também não tenho base bíblica para entender. Eu penso que uma vez eu li uma frase que eu achei interessante, uma frase de efeito de um artigo científico, teológico, que o teólogo dizia: eu creio na vida antes da morte. Eu creio na vida antes da morte. E isso porque ele estava querendo dizer de que o que Cristo nos propõe é vida. Cristo não nos propõe morte. Nesse sentido. Morte, a única morte que é proposta por Cristo é sua morte, a morte dele na cruz do Calvário, no sentido expiatório, de pagar preço, de pagar o preço do pecado, mas não no sentido de deixar existir. Então Cristo, quando vai à cruz do Calvário, paga o preço, mas aquilo dali, e ele morre, ele não deixa de existir. Sim. Tanto é que há a ressurreição dos mortos, a ressurreição dele, melhor dizendo, e o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, vai falar: se não houvesse isso, vã seria a nossa pregação. Então, talvez essa questão do sono da alma seja a má interpretação de alguns textos, quando, por exemplo, Jesus fala que Lázaro adormeceu, né? Em João 11, ou Paulo descreve a morte como um sono, né? Alguns que dormem, tanto em 1 Coríntios 15, 16, sim, e 1 Tessalonicenses 4, 14. Mas é uma analogia para a morte. Isso, é uma analogia para a morte. Mas há uma tentativa também, pastor Coutinho, de tentar explicar alguma coisa que para nós é um mistério. Ou seja, se você morre, para onde você vai? E se onde você está não está preso ao tempo e espaço, então não está preso à questão do tempo cronometrado, ou seja, do cronômetro, então o que significa o tempo nessa dimensão que essas pessoas estão, aqueles que morreram? Então o sono da alma é uma tentativa de explicar, eles estão em um outro tempo, então lá não tem tempo. Então o que vai acontecer é que para nós, se estamos presos no tempo, vamos demorar, a nossa vida demora, passar o tempo, já deles não, vai passar como estalo. Então eles vão morrer e acordar já na glória. Então é uma tentativa de explicar para nós aquilo que é um mistério. Como eu falei, mas isso é um mistério. A Bíblia não faz os pormenores dessa questão. Então é melhor eu não especular sobre isso.
Agora, o texto de Lucas 16 dá um princípio, né, de consciência, né? Consciência, Isso sim. aí. Então, isso E outra coisa também, aniquilacionismo, né? A Bíblia fala do inferno. Aniquilacionismo é o que eu falei. É uma aniquilação da existência. Não tem sentido. Não tem. Meu amado, se você pensa nessa ideia de aniquilar a existência, não há sentido na criação. Não há sentido. Então, para que criou? Para depois aniquilar? Não. Criou para existir. Não tem outra. Não é só o ser humano, não, tá? É toda a criação. Interessante que o inferno, ele será eterno. Mateus 25, 46. E esses irão para o castigo eterno. E, porém, os justos para a vida eterna. Palavras do Senhor Jesus, né? O inferno é um lugar de consciência. A gente vê aí, lugar de tormentos, choro, ranger de dentes. Mais uma vez, os que pensam o contrário a isso querem resolver o problema da existência e o problema da consciência. Quando a Bíblia não oferece nenhuma possibilidade de a gente pensar o contrário. Sono da alma, nós falamos de aniquilacionismo, mas tem uma outra doutrina também que está sendo assim, muito popularizada nesses últimos tempos, principalmente em meios liberais, né? Tem um autor que tem um livro chamado O Amor Vence, né? Rob Bell, e eu tenho esse livro. A tese dele é: se o estrago de Adão foi tão grande, maior é o conserto de Jesus na cruz do Calvário. É até um apelativo, uma coisa assim interessante para você pensar, e até romântico, né? Ou seja, no final das contas, as portas serão abertas para todos. Todos entrarão e irão para o céu. Então você vai lá, você vai encontrar Hitler, Mussolini, você vai encontrar as piores espécies que você pode imaginar, mas estarão lá porque serão alcançados pelo amor de Deus. É bonito, mas não é bíblico. Sim, tem uma questão que é importante a gente compreender, que Deus é um Deus de sentidos. Ele não é incoerente, não há incoerência em Deus. Deus é um Deus de sentidos coerentes. Talvez as pessoas compreendam de forma errada, inclusive usando o próprio texto que eu acabei de citar, que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Essa está dentro do oferecimento da graça, mas não da imposição da graça. Assim como uma ideia de que há aqueles que estão predestinados ao inferno e não há possibilidade de mudança de quadro, pois eles foram predeterminados ou predestinados a estar no inferno, assim também ninguém estará no céu sem a sua vontade. Porque esse universalismo isenta o homem de responsabilidade. Assim como a ideia da predestinação isenta o homem de responsabilidade, também o universalismo isenta o homem de responsabilidade, porque afinal de contas nada vai servir, todos vão estar no céu. E isentando o ser humano de responsabilidade, retira dele liberdade. Deixa eu te falar uma coisa. Pois não há como exercer liberdade sem responsabilidade. O que mudaria na sua vida, tá? Se você cresce no universalismo, um exercício de pensamento, o que mudaria na tua vida? Nisso, não. Mas eu não consigo pensar, meu amigo, porque, pelo menos hoje, a minha concepção e a minha ideia de responsabilidade e liberdade está tão forte dentro de mim que eu não consigo pensar nessa possibilidade de ter um universalismo onde todos, no final das contas, todos vão ser salvos, porque a graça de Cristo é abundante. Eu não consigo imaginar por conta disso, porque eu fico imaginando, mas isso aí é incoerente com uma ideia de liberdade e responsabilidade humana. Essa é uma ideia, essa ideia de universalismo faz do homem
apenas o Wesley fala isso em relação à ideia da predestinação, mas eu vou usar a mesma ideia em relação ao universalismo. Faz do homem não menos do que uma pedra, porque ele não tem decisão nenhuma. Uma pedra, se você soltar ela aqui no ar, ela, pela lei da gravidade, ela não vai fazer nenhum movimento, porque ela vai ser puxada pela lei da gravidade. O ser humano ele também está debaixo da mesma lei da gravidade, porém ele tem alguma coisa que ele pode pensar, não, eu vou criar uma máquina que vai me sustentar no ar, pelo menos durante um período. Ou seja, ele tem liberdade. Dentro da ideia do universalismo, retira a liberdade da pessoa. Por quê? Porque ele pode fazer o que ele quiser. Fazer o que der na telha não é liberdade. E fazer o que der na telha, fazer o que der na telha é uma das piores condenações que a gente pode ter. Olha, entenda uma coisa, existe um conceito errado em liberdade que diz que liberdade é você fazer o que você quiser. Não, liberdade é você não fazer. Liberdade não é você fazer. Liberdade é você não fazer. Ou seja, é você dizer não quando você não deseja fazê-lo. Amém. Isso é liberdade. Vamos lá, vamos prosseguir. A gente já falou do sono da alma, não é isso? Deixa eu até ver aqui, né? O sono da alma. Nós falamos do aniquilacionismo, né? Universalismo. E tem uma quarta ideia, é o purgatório. Pensamento católico. É interessante que o texto de Lucas 16 combate o universalismo, né? Sim. Porque tem destinos. Uhum. Então, se fosse universalista, se Jesus fosse universalista, estaria falando dos dois se congraçando, né? Os dois em comunhão ali, né? Tanto o ex-rico como o ex-mendigo ali em congraçamento. E a gente não vê, a gente vê destinos, né? Cada um tem um destino diferente. O purgatório também é aquele ensino medieval que não encontra amparo nas escrituras, né? Que seria um lugar intermediário de punição. Sim. Onde a pessoa vai para aquele lugar, vai ficar numa espécie de um castigo, né? Até ela ir para o céu. E a gente não vê no texto de Lucas 16 essa questão não de Jesus dizendo, não, olha, não, ele vai ali sofrer um pouquinho, depois ele vai para onde está ali Abraão, né, o ex-mendigo, né? Eles foram para os seus destinos. Então, automaticamente. Então, o purgatório também está. E a outra ideia também que combate esse texto em relação à morte é reencarnação, né? Não existe possibilidade de reencarnação nas Escrituras. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Olha como é que está aí se afinando, né? As duas coisas entram em conexão, né? Hebreus 9, 27 e aí o texto de Lucas 16. Ele diz assim, Pai, eu te imploro que me mandes, que o mandes, né? Na verdade nem ele, né? Mande ele, mande ele para a casa paterna. E se ele der testemunho, eles não vão vir para esse lugar de tormento, né? E aí Abraão diz, ele tem Moisés e os profetas, que eu creio que a gente pode colocar aqui como as escrituras, né? Os pregadores da palavra, as escrituras, ouçam, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu colocar retomar aqui, antes do purgatório, né? Você falou da reencarnação, mais uma vez, eu coloco no mesmo balaio, tá? Mesmo balaio, mesmo saco. Universalismo, aniquilacionismo, sono da alma e reencarnação. É a mesmo balaio de tentar tirar do homem responsabilidade, liberdade. Vamos falar da reencarnação. A reencarnação é um problema existencial. É um problema existencial.
Por que é um problema existencial? Porque eu sou aquilo que eu não sei quem eu sou, eu fui aquilo que eu nunca imaginei. E pago a pena daquilo que eu... E serei aquilo que eu não sei o que serei. Então, é um problema existencial. Problema do ser. Porque você perde identidade, você perde responsabilidade, consequentemente você perde liberdade. Então, assim é o sono da alma, assim é o aniquilacionismo, assim é o outro que nós citamos que é universalismo, assim é a reencarnação. Não há liberdade, não há responsabilidade. Por que não há responsabilidade? Alguém poderia dizer, mas você vai pagar um preço na outra vida. Mas você vai pagar um preço por aquilo que você não sabe que você fez? Seria justo isso? Não é coerente. A gente já paga um preço muito grande com apenas uma vida, não obedecendo a Cristo. Você ainda quer mais? Então, tem um problema existencial aqui. Agora, a ideia do purgatório já não é um problema existencial, já é um problema, para mim, soteriológico, de uma diminuição do feito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sim. Porque você fala, o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a minha salvação, pois eu tenho que pagar um preço. A reencarnação, então, nem diminuição, é aniquilação. A reencarnação é um desprezo pela morte de Cristo. Aliás, não só a reencarnação, tá? Tem outros aí que também não quero provocar, não, mas muitos colegas aí creem numa certa doutrina de uma convicção muito forte de que ele está em direção ao céu, que na verdade ele está anulando o sacrifício de Cristo, porque o que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? É apenas um teatral, mas sem provocação. Então, o purgatório é um entendimento, com todo respeito aos amados católicos. Para mim, eu tenho uma dificuldade na compreensão dele, porque é uma diminuição do feito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, eu ainda sou salvo por uma obra meritória. Meritória no sentido de que eu vou sofrer, então, por sofrer, eu merecerei o céu. Então, se o purgatório é um local onde você paga alguns pecados, o pagamento de Cristo não foi suficiente para pagar esse pecado total. Entende? Eu preciso de pagar uma conta. Ou seja, ainda que sejam uns centavinhos dessa conta, eu estou pagando no purgatório. Mais uma vez, com respeito aos católicos, mas eu não consigo compreender essa questão. E o próprio Lucas 16, né, não dá base para um tipo de purgatório. Sim. Eu queria contar para você uma história. A minha igreja já conhece essa história, mas quando nós pensamos em fazer esse podcast, eu pensei em contar essa história porque ela me marcou muito. Eu já contei para algumas pessoas, a igreja conhece, e é a história do meu amigo Ciro Simões de Souza. É um amigo de infância, né? E ele estava com um tumor no estômago, né? Fez 2 cirurgias, tirando a metástase, né? Cerca de 10 quilos cada cirurgia. Ele fez 3, né? E ele era muito forte, né? Mais do que eu imaginei. Ele nunca reclamou dessa condição. É interessante, quando nós estávamos no velório do Ciro, o irmão dele disse o seguinte: tem algumas pessoas que quando elas sabem que vão morrer, essa notícia da morte, elas recebem a notícia que o tempo está findando. Parece que um relógio, né? Um relógio invisível, que é invisível para todos nós, porque todos nós sabemos que um dia, né, a gente vai passar pela morte. Tem aquela velha história de nós temos 7 bilhões, né, quase 8 bilhões de pessoas, e tem uma fila. E cada aí tem uma senha, né? Então essa fila a gente pode deixar os outros passar na nossa frente, né? Mas todos nós sabemos que um dia a gente vai partir. E quando a pessoa ela recebe uma notícia dessa,
de que o seu tempo está contado, é muito complicado. Ele fez 2 cirurgias, né, para tirar essa metástase, e na terceira, que ele também fez, mas os médicos não queriam fazer. E um médico comprou a briga lá e disse, olha, nós vamos fazer essa cirurgia. Então o INCA fez a cirurgia, que deu mais a ele uma sobrevida de 1 ano e meio, né? E 30 quilos em 3 cirurgias de metástase, né? E eu nunca vi ele reclamar da condição dele, né? Eu nunca vi ele reclamar da condição de morte. Ele disse para a esposa dele, ele disse assim, olha, eu sei que Deus pode me curar, mas se Ele não me curar, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Isso me espanta, porque eu como pastor, né, eu não recebi essa graça que ele recebeu para, diante de um momento tão difícil, ele ter aquela reação. E aí ele não queria morrer no hospital, né? E a gente ia no final de semana fazer uma visita. Segunda-feira eu estava no mercado, a sua esposa ligou, olha, você quer ver o Ciro? Vem. E aí peguei mais uma amiga de infância nossa, a Adélia, e nós fomos para lá ver o Ciro, né? Chegamos lá, já tinha um monte de gente. E a gente, ao ver o Ciro, ele ofegante, já aí, a mãe ajoelhada, e ele ofegante, já ia partir a qualquer momento. E eu achei assim muito interessante quando a doutora chegou, né, deu a mão a ele e falou assim, Ciro, você pode partir. A sua esposa está bem, ele falou o nome dos filhos, e pode partir. E cantou segura na mão de Deus. Uhum. E aí ele partiu, né, na casa, diante de familiares, rodeado por pessoas. E eu vi uma pessoa que ele recebeu de Deus, como diz no início, a gente falou do D.L. Moody, que ele disse, Deus está me dando graça para viver. E eu acredito, Eli, que Deus dá graça para a gente, que somos servos dele, graça para partir. Eu não sei se você pensa assim, mas eu sei de Deus, eu sei que tem isso. Eu acho, por exemplo, a minha sogra, que partiu, ela não queria incomodar ninguém. Ela não queria incomodar ninguém. E aí ela partiu assim, sem incomodar, tá entendendo? Sem dar trabalho, sem ficar em casa. O meu sogro dizia, eu quero morrer igual um passarinho. E meu sogro, nós tivemos que ir para a casa dele, né, porque ele não respondia às ligações. E na posição que ele estava de dormir, sem se remexer, ele partiu. E eu estou falando isso porque, de repente, alguém pode estar assistindo. Nós cremos que Jesus cura, que Jesus faz milagres. Nós cremos. Eu também posso contar aqui experiências de milagres que a gente tem vivido esses tempos. Mas eu quero dizer também que Deus dá graça para a gente para viver, e no momento eu, pastor Eli, temos desfrutado, você que está nos assistindo, dessa graça para viver. Mas pode ser também que Deus nos dê graça, e você que está nos assistindo, às vezes você recebeu uma notícia e você está clamando ao Senhor. Eu creio também que na hora que chegar, Deus vai dar a você graça para partir. Graça para você partir na hora certa, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, né? A gente entende assim, e a gente falou sobre morte, mas sempre como aqui o pastor Elias, o Eli nos lembrou, né? Meu amigo pastor Eli, né? A morte morreu em Cristo. Morreu. A morte morreu em Cristo. Morreu em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Perfeito. Quem crê em mim, ainda que morra, olha só, é a graça que nós recebemos, né? Para morrer. Se nós morrermos, nós estamos em Cristo. E diz o apóstolo Paulo que partir, e ele diz que é estar em Cristo, né? É incomparavelmente melhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Eu digo, brincando, às vezes eu não tenho papo com a morte, né? Eu Sim. não tenho conversa, apesar da gente precisar compreender todo o processo, mas eu não tenho papo com ela porque em Cristo ela perdeu toda a sua força e sobre a minha vida ela não determina a minha existência. Glória a Deus. Então eu tenho a minha consciência de que eu estou em Cristo e em Cristo eu vivo e viverei para sempre. Então a morte não determina, não tem efeito. A morte não tem a palavra final. E por isso eu desdenho dela como o apóstolo Paulo desdenhou quando disse, fala para mim, morte, onde está o teu aguilhão, ó inferno, onde está a tua vitória? E talvez alguém poderia dizer assim, mas você está falando aí porque você está vivo. Sim, mas assim como o pastor Coutinho, já tive experiências uma experiência muito parecida com minha irmã durante um processo de mais de 7 anos, uma luta contra um câncer. A gente sabia do diagnóstico claro de que não haveria como reverter, apenas sobrevida, como você falou. E nos seus momentos finais ela pediu a ceia e eu ministrei ceia. E disse para ela, olha, a próxima a gente toma lá. Juntos. Glória a Deus. Joia? Combinado assim? Amém. Ela fechou. E ali ela foi, e eu tô aqui, daqui a pouco eu vou para lá. Glória a Deus. Então a gente vai celebrar e eu vou brincar de roda novamente com ela lá e tudo certo. Então, o que é a morte? A morte para mim é um inimigo que foi vencido na cruz, meu irmão. Glória a Deus. A morte para mim é um inimigo derrotado. Então eu olho para ela e falo assim, eu desprezo você. Você é morte, o que é? Mas você não tem medo? Não, claro que eu tenho. Até mas porque pela fé nós temos graça para viver, né? Deus está dando graça para a gente viver. Pela fé eu tenho a convicção de que eu venci isso. Então, amém. É como você disse, o pessoal que está assistindo, se está lutando com situações sua ou de algum parente seu, ou alguma situação, eu sei que é difícil, dói, você vai chorar, vai doer. Não é fácil não. Mas o que vai fazer com que você continue vivendo é a fé que você tem em Cristo. De que isso que está, a realidade concreta que está à sua volta, não determina a tua existência. A tua existência é determinada pela fé que você tem em Cristo. A realidade que está à volta, nós devemos desprezá-las. E olhar e dizer, você não diz o que eu sou. Morte, você não diz o que eu sou. Então, você, pela fé, você vive e vive eternamente. E por isso glorificamos a Cristo e o feito dele na cruz do Calvário. Por isso que quando eu olho um símbolo de cruz, em qualquer lugar que eu estou, olho uma cruz e eu falo, tá ali, ó, a minha vitória. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Por isso. Olha, esse é um podcast muito abençoado. Eu tenho quase certeza que vai ser o menos assistido, porque quando o pessoal... Olha o tema morte. tema morte, eu não vou ver isso aqui não e tal. Porque, na verdade, a gente não gosta muito de pensar na morte. Acho que uma boa estratégia do bispo Elisiário é pensar no céu. É verdade. Ele separa um tempo... Desdém sobre a morte. Pode tripudiar dela. Para pensar. E é um outro podcast. E eu acho que a gente deve até chamar o bispo Elisiário para participar. A gente vai falar do céu. Vamos falar do céu. Do céu, né? Mas aqui é um podcast de esperança, né? A gente aqui não endeusou a morte. A gente aqui, na verdade... glorificamos a Jesus por causa da morte, da cruz, e somos gratos pela cruz. Né? Bendito seja o Senhor. E a gente tem uma mania de esquecer daquilo que Cristo fez por nós, o vencer a morte, né? E estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, é o melhor troféu que a gente pode. A gente crê que Deus abençoa com bens materiais dos mais diversos. A gente crê. Mas a presença de Deus, né? Porque o véu do santuário foi rasgado. E a gente pode entrar com ousadia diante do Senhor, na nossa vida com o Senhor já desfrutando. E sabendo que um dia na história, na nossa história, a gente vai ter comunhão com o Senhor. Se entendermos isso, Coutinho, nós somos felizes. É como a canção 151 do nosso cântico de adoração,
que fala, sou feliz. Se paz a mais doce deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se você tem isso no coração, se você compreendeu, assim, isso está posto no teu coração, eu diria, você é um cristão. Amém. Ponto. Acabou. E você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Como é que nós estamos aí, Rodolfo? Gente, nós estamos aqui com uma equipe especial, Rodolfo, Sandra, fazendo parte da equipe técnica. Tem aqui, a quem apresenta também aí. O Thiago Patrocínio. Tá, pastor Marcelo. Pastor Marcelo conosco. De Mantiqueira. A Adélia, minha esposa, que quase que eu venho sozinho, mas ela ficou com misericórdia do seu esposo. Aí na última hora resolveu vir comigo, né? Deixa eu mandar um beijão para Vereni. Todas as vezes ela fala, você não falou de mim. Vereni, beijão, meu amor. Amém. Então nós somos gratos ao que Deus está fazendo, né? Se inscreva aí no nosso canal. Se inscreva, né, pastor? Isso. Né? Comente. Aqui de baixo, vai aí. Aqui de baixo. Deixe sugestão para novos temas. Nós queremos trabalhar novos temas. Aqui o teólogo é o pastor Eli. Eu sou o curiólogo. Não faça isso. Eu sou pastor, né? E ele é pastor também, tem esse chamado pastoral. O pastor Eli é piedoso, mas ele é o teólogo e eu sou o curiólogo, né? Nós estamos aqui, então... Pastor Eli, deixa a sua palavra final para a gente poder... Amém. Eu gostei muito de falar desse tema e encerrar desta forma, de que a gente tem uma convicção de vitória em Cristo Jesus e em Cristo somos mais do que vencedores. Então, Amém. Vai, curte a tua vida aí, vai ser feliz, tá? Porque a morte não vem sobre você, não. Amém. Deus está te dando graça para viver. Quando chegar a hora, Ele vai te dar graça. Mas agora é graça para desfrutar das bênçãos, né? E esteja conosco. Quero agradecer a você que tem nos apoiado, né? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, amém? Agradecemos aí o apoio da Secretaria-Geral de Educação Cristã, pastor Aguinaldo, tem nos apoiado. Fé Forte, agora Fé Forte não, Instituto Wesleyano de Educação. Não querem que fale IVE, né? IWE. Já pegou, já ficou IVE, já Estamos numa luta aqui, uns falam IVE, outros falam IWE. Instituto Wesleyano de Educação. Deus te abençoe. Até o próximo.